Como nós vamos começar a falar de ambientes propriamente ditos, ambientes interiores, e agora nós vamos falar realmente sobre ambientes internos, e eu vou me arriscar a fazer uma classificação dos ambientes para que haja uma certa facilidade de vocês manusearem depois, ou manobrarem depois, os diferentes efeitos que devem ser usados em diferentes locais de interiores, né? Porque nós vamos falar de interiores em geral, mas vamos falar principalmente de interiores na residência, nas lojas, no trabalho de escritórios ou no trabalho outro qualquer, laboratórios, etc. Porque não vamos poder abranger tudo aqui. Nós falamos já que vamos fazer um curso mais específico sobre ambientes, né? Desenhando com a luz, e aí nós vamos dissecar com um pouco mais de detalhes cada um dos ambientes diferentes. Mas nesse caso nós vamos nos ater um pouquinho mais a esse tipo de ambiente que eu citei agora. Então eu faço uma classificação que facilite a vossa opção, que não complique muito. Às vezes as pessoas escolhem, eu vejo isso quando estou fazendo um trabalho com alguém, ou dando uma aula, fazendo alguma coisa que é para analisar o trabalho de outras pessoas, até de colegas, né? E as pessoas tentem muito a dar um ar muito cênico, às vezes dramático, para dar interesse visual, mas às vezes não é para ser, o ambiente não requer toda essa dramaticidade. Então eu fiz essa composição para facilitar a vossa opção, né? Não existe nem certo nem errado aqui, nem isso está nos livros. Eu fiz isso porque eu assim separo os ambientes e talvez isso ajude vocês a fazê-lo também. Então eu separo os ambientes entre difusos, numa ponta, ou seja, aqueles que são luz multidirecional, ausência de contrastes, menor quantidade de contrastes, menor presença das cores, ambientes mais homogêneos, cinzas, uniformes e monótonos. E na outra ponta os dramáticos, aqueles que têm enorme contraste, aqueles que dão uma impressão visual extremamente específica e contundente, né? Que não são de forma alguma uniformes, que são pelo contrário muito variados, e eles obviamente se opõem aos primeiros, sendo que no meio disso existem aqueles que eu chamo de cênicos, ou seja, que tem aquela quantidade de luz difusa necessária para a identificação do espaço, mas com pontos focais de ênfase para enriquecer esse ambiente cuja tendência é a monotonia se não tiverem pontos focais de interesse específico. Portanto, quanto maior a difusão e menor a presença de pontos de ênfase, haverá um ambiente cênico tendente ao difuso. E quanto maior a quantidade de pontos focais, ou seja, quanto maior o enriquecimento visual daqueles ambientes que têm um pouco da luz difusa somente para a identificação do espaço em torno, coisa que se usa muito em museus, por exemplo, então esses seriam os ambientes cênicos dramáticos, tendendo à dramaticidade. Mas obviamente que os cênicos têm uma variedade incrível, e isso talvez sirva para dizer o seguinte: a imensa maioria dos ambientes que nós vamos fazer serão mais cênicos do que difusos ou dramáticos. Mesmo nos trabalhos onde a luz difusa, o ambiente difuso é requerida por uma questão de conforto visual ou de acuidade visual, né, de evitar o cansaço, o desgaste da fadiga cerebral por conta de contraste exagerado no ambiente de trabalho, que é permanente, né, o dia todo. Mesmo nesses ambientes, a gente terá uma variedade muito grande. Apesar de eles serem os predominantes, há uma variedade enorme entre difusos e dramáticos. Então nós vamos tentar falar sobre isso agora. Fiz aqui um quadrinho que talvez funcione para que vocês consigam de forma comparativa e próxima fazer o seu registro do que sejam difusos, do que sejam dramáticos, do que sejam cênicos, né? Então na primeira parte eu dividi um quadro em 3 áreas, né? A primeira área eu separei para ambientes naturais difusos, que estão aquelas fotos que eu já mostrei anteriormente, mais 2, para mostrar que a luz difusa tende a ter, às vezes, até uma coloração, uma coisa interessante com essa terceira foto aqui de cima, mas no mais elas são, em geral, menos interessantes do que os ambientes dramáticos. Se nós traduzirmos isso para ambientes internos, e agora nós começamos a falar de ambientes, nós vamos ver que para os difusos nós temos as tonalidades das superfícies extremamente claras, e isto permite que quaisquer pontos que sejam inseridos no ambiente produzam uma difusão muito grande pela reflexão da luz nas superfícies. Então há uma interreflexão muito grande nesse ambiente, portanto eles tendem a ser multidirecionais e portanto eles tendem a ser mais difusos.
Vejam que no segundo, o ambiente terceiro é o ambiente de escritórios, né, à noite. Então, todo o rebatimento da iluminação do teto sobre as superfícies e sobre as mesas de trabalho são claras, rebate-se no teto e dali de novo para o ambiente, e há uma grande difusão, inclusive das paredes, contribuindo também para essa difusão do ambiente geral. Mas a foto do meio, ela já tem cores de acabamentos diferentes, detalhes de acabamentos, que apesar da luz ser muito difusa, uma cozinha no caso, há um interesse visual, de que ele está quase tendendo já a um ambiente difuso cênico difuso. Mas, de qualquer maneira, coloquei ele no difuso, porque a tendência geral do comportamento da luz é difusa. Em contrapartida aos difusos, eu coloco aqui cenários de luz natural tendendo ao dramático. Então, veja que numa primeira foto há um facho luminoso da luz natural, rompendo uma abertura nas nuvens, que estão carregadíssimas, porque evidentemente trata-se de um momento pré-temporal, né? É uma foto feita do avião, na Nova Zelândia, um momento muito feliz de um passageiro que, graças a Deus, fez essa fotografia, porque é uma fotografia bastante inusitada e muito bonita, muito boa. Do ponto de vista didático, ela é ótima. A segunda foto é uma foto em que há um claro contraste entre as superfícies brancas, claras, e as superfícies de contraste que são em silhueta escuras. A outra, de novo, é um facho luminoso, como esse primeiro, e é algo que costuma acontecer muito nos ambientes dramáticos, que são exagerados para o convívio social, mas que são muito utilizados justamente porque são inusitados em museus, né? É um efeito que a gente usa bastante em museus. A quarta foto, ela evidencia o contraste das mesmas superfícies, cores diferentes, né? Que é o interior de um canyon nos Estados Unidos. E a última, novamente, um facho um pouco mais aberto, mas de qualquer maneira em franco contraste com o restante do ambiente. Então, reparem que na parte superior a luz é difusa e mais homogênea, e na última parte há um contraste evidente. E quando nós passarmos para ambientes, vocês vão ver o que representa isso. Nos ambientes de baixo, onde há um contraste evidente entre os fachos luminosos, evidenciando pontos de um ambiente, quer seja um restaurante, o segundo é uma loja Abercrombie, que é assim, bastante cheia de contrastes, né? Ou o ambiente da parte última do Museu de História Natural de Nova York, onde há a Terra e os planetas, há contrastes no piso de luz azul, para justamente conferir um ar absolutamente insólito, diferente como é o espaço interplanetário, né? Então, vejam que há uma predominância do escuro nas superfícies de rebatimento para que não haja difusão da luz. Os laboratórios de medição são assim, são negros, para que você meça exclusivamente o facho que está em estudo, né? Ao contrário, nas superfícies difusas, os acabamentos são claros, e essa é uma das grandes diferenças entre um e outro, né? A tonalidade dos acabamentos. No meio da situação entre os difusos e os cênicos e os dramáticos, nós podemos colocar os cênicos do lado esquerdo difusos. Por que difusos? Porque as sombras são mais suaves, porque existe uma doçura, uma suavidade, uma leveza maior do que nos dramáticos, onde as sombras são bem demonstradas, a riqueza visual é mais evidenciada, né? E o ambiente pode ser até um pouco mais interessante, mas não deixa de haver interesse e um certo apreço no caso dos ambientes cênicos difusos também. Então eu fiz esses quadrinhos para que vocês pudessem se sentir confortáveis em comparar não só cenários da luz natural. Por que o cenário da luz natural? Porque esses cenários vocês vão ver a toda hora, e a qualquer hora vocês podem aprender coisas do cenário da luz natural que vocês vão acabar depois, se vocês prestarem atenção, vão acabar usando nos seus trabalhos posteriormente. Então, no caso dos ambientes internos, reparem que eu coloquei o Museu da Língua Portuguesa à direita, com um contraste bastante grande entre os elementos de expositores e de informação. Os expositores são bem claros e evidenciados, né? Para que as pessoas identifiquem o espaço e se dirijam aos lugares onde eles vão realmente apreciar a exposição. E a esquerda é um teatro, que esse é o projeto meu, o projeto da direita é do Gilberto Franco e do Carlos Fortes, e a esquerda
um teatro que eu fiz em Londrina com o arquiteto Nelson Schietti de Giacomo. Então, nesse caso da esquerda, há uma difusão, porque é necessária difusão na plateia, mas há um enriquecimento do teto. A luz difusa vem do teto, no rebatimento das linhas de luz indireta, mas o fato de existir uma gradação de intensidade luminosa permite a riqueza visual que é desejada no caso e garante a luz difusa que é necessária para a plateia. Ou seja, sempre a gente vai ter instrumentos para conseguir o que a gente quer a partir dos recursos da própria arquitetura, né? Então, nesse caso, a gente tem uma exemplificação clara, e aqui eu coloco um quadro também, novamente repetindo o que são as características dos ambientes difusos: luz multidirecional, uniformidade, pouco interesse visual, e colocando mais ou menos a que se destinam, ou quando se usa esses ambientes. No trabalho, determinadas lojas de varejo, hoje em dia o varejo dos produtos mais sofisticados, mesmo de material de construção, de produto de acabamento das residências e dos interiores, eles são extremamente trabalhados do ponto de vista cênico, né? Mas há ambientes como estacionamentos, vias públicas e outras em que a uniformidade e a difusão são necessárias, né? Usa-se o quê? Luz dirigida de cima para baixo, do tipo downlighting, ou mesmo wall washer, para luz refletida nas superfícies e conseguirmos então a difusão que se deseja. Embaixo os dramáticos são o oposto, né? Luz unidirecional, já expliquei que o unidirecional é de cada faixa, de cada foco, não do ambiente como um todo, né? Da luz única. Existem variedades grandes de luminâncias, fortes contrastes e, portanto, riqueza visual. E usa-se muito hoje no varejo, em determinados produtos, né? Por exemplo, relojoarias, joalherias, são mesmo lojas de produtos de cosméticos, onde se usa muito o cênico dramático, bastante dramático, para haver uma atração, no caso de joalherias, para haver uma atração grande para produto que é muito pequeno, né? Mas o dramático também pode se usar no lazer, principalmente em teatros, casas de show, restaurantes, etc., né? O convívio social pode ter o ambiente dramático, mas tem que se lembrar que o ambiente extremamente dramático é como aquele raio luminoso no ambiente de pré-temporal. Ele é para pouco tempo, né? Então no teatro é muito bom, no restaurante pode ser bom, mas na casa não é nada bom, porque ninguém gosta de viver com fachos dramáticos na véspera do temporal todos os dias, né? Então a gente pode localizar isso em hotéis, em restaurantes, em lugares em que a permanência das pessoas tem um certo tempo, mas ela não é frequente, né? Para não haver um cansaço muito grande. No caso dos dramáticos, se usa isso com fachos concentrados, downlighting, porém não com fachos abertos como os difusos, mas com fachos concentrados, né? Grazing wall washer, que é o efeito do wall washer vertical, que não é o washer frontal, mas ele é vertical e que valoriza muito a textura das superfícies. É um enriquecimento muito interessante para o ambiente. E também uplighting, quando a gente quer, por exemplo, temos conjuntos de vegetação com vasos grandes, a gente pode colocar a luz para a vegetação e essa luz vai produzir desenhos no teto. Então é um tipo de luz indireta, né, uplighting, que acaba produzindo cenários muito interessantes nos tetos, né? Um recurso interessante para dar maior dramaticidade aos tetos. Entre os difusos e os dramáticos, os cênicos difusos e os cênicos dramáticos. Os cênicos difusos vão ter a predominância da difusão e eles vão usar bastante, muito provavelmente, os wall washer, né, os downlight de faixas mais médios, nem concentrados nem muito abertos, e vão ter uma predominância de um difuso com pontos de ênfase, né? Eu diria assim, em certas residências, a sala de estar, quando tem muita gente, né, os sistemas de controle dos cenários e de intensidades permitem isso. Quando tem muita gente, haverá necessidade de maior quantidade de luz, porque haverá mais pessoas se vendo e as faces deverão estar um pouquinho mais identificadas. E no dia a dia pode-se fazer um cenário um pouco mais cenário dramático, né? Então seria um cênico dramático, porque a quantidade de pessoas é menor e a apreciação dos detalhes do ambiente então é mais fácil de acontecer, né? Uma coisa que falta dizer é o seguinte: num ambiente difuso,
ambiente cênico difuso, quais seriam os recursos para se introduzir efeitos luminosos que causassem riqueza visual? A gente pode ter simplesmente um ponto focal, um objeto na mesa, uma escultura, um vaso de flores, sozinhos, conforme a dimensão, pode dar uma riqueza muito grande para o ambiente. Por exemplo, na sala de estar, antes de o serviço ser apresentado, quando as pessoas estão na sala, que ela faz parte do ambiente de estar, pode-se deixar a sala mais cênica, com uma luz difusa muito leve e uma acentuação intensa no arranjo de flores da mesa, por exemplo. E na medida em que o jantar é servido, obviamente a luz que vai servir de funcionamento para o jantar, onde as pessoas devem se ver, não é? Não tem nada pior do que você ver só os bracinhos e as facas e os talheres e o centro da mesa e as faces das pessoas estarem muito pouco nítidas ou até na parte escura da cavidade, né, do ambiente. Então, o grazing wall washer é um recurso, não só os pontos focais, o grazing wall washer é um recurso, nós falamos isso agora, e também nós podemos contar com as luminárias aplicadas ao teto, as arandelas, que podem causar um interesse visual nos ambientes menores, né? Se bem que eu já vi ambientes de mesquitas, várias de orações e tudo, com uma extensão enorme, sem nenhuma coisa acontecendo no meio, só com grandes pendentes de cristal. Então, dependendo da escala, né, grandes ou pequenos, tanto faz. Mas são elementos que geram interesse formal, né, e são pontos de iluminação. A outra coisa que pode enriquecer, eu acabei de citar agora, foram os sistemas de variação de cenários. Quanto maior a variedade de cenários que a gente possa fazer, quando maior eu digo 2 ou 3, não é 6 ou 7 ou 10, não é isso. Não existe uso para isso, né? As pessoas às vezes ficam fascinadas com a variação de cenários, mas o que a gente vai usar são 2 ou 3 cenários sempre, né? Então essa variação de cenários é um dos recursos que atualmente a gente tem para ter um sistema só e uma grande variedade de uso com efeitos diferentes a cada vez. E algumas vezes poderá existir o efeito espelho, o efeito de luz refletida num piso contínuo, efeito silhueta em determinados ambientes, o movimento de luz, mas isso é um pouco mais utilizado nas áreas externas. Então nós vamos deixar passar isso em brancas nuvens, nós vamos falar isso em ambientes externos, né? Então aqui nós temos uma somatória desses pontos que nós falamos, né? Eu fiz a mesma divisão e fui colocando alguns dos pontos de interesse. Lá em cima, o ponto focal de interesse é justamente o ambiente mais escuro ou mais difuso, com o ponto de interesse num determinado local. Tem 2 fotos que são assim. Depois um grazing wall washer, 2 exemplos, né? Para mostrar que a textura das superfícies é um recurso, um muito bom recurso. Os efeitos luminosos, quando eu digo, são muitas vezes, nós não temos hábito aqui na arquitetura brasileira, nos interiores principalmente, utiliza-se muito pouco isso, mas os americanos costumam trabalhar muito o desenho do teto, criando pontos de interesse, fazendo malhas, forros extremamente interessantes, como a gente tem aqui um forro logo no começo, é um lobby atendimento de um hotel, e aqui elementos fixados na parede, criando padrões de interesse gráfico nas superfícies verticais, né? O segundo e o quarto slide aqui, as fotos, mostram esses desenhos aplicados em superfícies. E o terceiro é, na verdade, o desenho já produzido pela própria arquitetura que organiza frestas, aberturas que não só terão interesse nelas mesmas, mas principalmente na luz que elas permitem entrar no interior. Isso é muito interessante, a arquitetura japonesa. Tadao Ando é um mestre desse tipo de atenção, Ragan também, são recursos extremamente interessantes da arquitetura. E o último é a silhueta, como eu digo, são desenhos que a pessoa pode fazer, mas em geral, nos interiores, eles dependem de uma certa habilidade artística para se contrato de artistas para se fazer uso desse tipo de solução. E por fim, as luminárias diferenciadas, né? Essa primeira fotografia é de uma estação de metrô. E a luz central da estação são pendentes enormes, né? Com a luzinha lá em cima, e as cores internas dos pendentes vão formando um padrão que é quase um teto único, muito variado, muito interessante. Essa solução é belíssima, muito bonita, muito interessante, muito rica.
E aqui algumas luminárias de estilo. Hoje em dia as luminárias há luminárias de desenhos, principalmente italianos, excelentes, né? Italianos, alemães, maravilhosos, mas as luminárias Art Deco, essa quarta luminária é um modelo que Frank Lloyd Wright usou no Hotel Imperial em Tóquio, é uma beleza. Até hoje o hotel mantém algumas das luminárias originais. Então, quaisquer elementos de qualidade artística podem enriquecer o ambiente também, né? Então, novamente, eu coloco aqui um quadro que resume todas as alternativas que nós falamos, os difusos, ambientes dramáticos, ambientes cênicos, difusos e dramáticos, e a riqueza visual, para que haja um quadro único onde vocês podem ver as características de cada um desses recursos, né? E aí vamos falar agora de ambientes difusos, em ambientes internos, começar a falar em ambientes difusos, né? Onde a gente vai lembrar que as formas são dadas pela geometria dos objetos do ambiente e da direção da luz, né? Basicamente, é o que vai definir a sua maior ou menor plasticidade, né? Maior quantidade de formas e de contrastes, né? Formas, sombras, contrastes. Então, os ambientes difusos, que nós já falamos fartamente, vão ter uma característica de uniformidade, de luz incidente em diferentes direções, maior monotonia e carecem de composição com elementos de ênfase para haver riqueza visual, né? São obtidos por downlighting, fachos dirigidos de cima a baixo, geralmente abertos e difusos, né? Muito abertos, podem ter a reflexão pelas paredes, então situação de wall washer, né? Como nós falamos, de luz que lava a parede e consequentemente se introduz no interior. Nós vimos isso quando a gente falou sobre aquela análise de uma das salas de reunião para diminuir a sombra do rosto, né? Então, a superfície da luz rebatida na parede, tipo wall washer, faz com que a luz venha em várias direções. Ou então, a reflexão, é uma coisa que se usa muitíssimo, a reflexão da luz no teto, através de sancas, né? Algumas vezes também de rasgo, mas principalmente os tetos onde há sancas, que a luz é dirigida para o teto. Nós vamos falar um pouquinho depois do desenho dessas sancas, né? Sanca com 10 centímetros de saída de luz não é sanca, a luz não chega a sair, né? Portanto, não há esse aspecto de difusão, né? Mas, em geral, as fontes são mais para difusas ou muito abertas do que para médias e concentradas. Tem algumas fotos aqui onde a gente mostra a luz natural, principalmente eu mostro essa primeira fotografia, que não é o que nós vamos ter dentro dos ambientes, porque nos ambientes nós vamos ter neblinas, né? Mas o efeito da luz difusa e homogênea é o mesmo que nós vamos ter, por exemplo, quando tivermos uma grande quantidade de abajures ou de luminárias de luz difusa. Aqui essa fotografia entra um pouco mais para mostrar que quando há grandes quantidades de paredes brancas, haverá obrigatoriamente uma alta interreflexão no sentido de difusão da luz. Nós não podemos fazer nada com um pouco de dramaticidade ou de cenografia se nós tivermos todos os ambientes brancos. Algumas vezes eu vi fotografias de residências, salas, etc., onde há uma quantidade enorme de paredes brancas, principalmente por essa tendência de ter um pé direito de 3, 4 metros, então as superfícies brancas passam a ter uma presença enorme no ambiente. E isso mais ou menos equivale a causar um pouco essa impressão de extraordinário branco, que é um pouco relacionada com o frio, porque a neve é branca e as tardes ensolaradas do verão são um pouco mais coloridas, né? Aqui luz difusa de novo, reparem que há luz direta no fundo da foto e aqui já existe a sombra, então a diminuição de sombras e de identificação da volumetria das montanhas é bastante clara, né? Só se percebe a sinuosidade da estrada aqui no meio, mas o vale está reladeado de montanhas um pouco homogêneas demais em termos de luminosidade. Aqui mais ou menos a mesma coisa. O que tem de variação nessa foto é a tonalidade dos paredões de pedra desse canyon, né? Nessa foto do Grand Canyon a gente vê que o céu cheio de nuvens produz uma luz difusa, onde a única diferença é a diferença da tonalidade dos arenitos aqui, né? Não há das pedras, no caso,
não há uma forte formação de sombras. As sombras são bastante sóbrias e bem pouco relevantes no caso, né? O que a gente vê mais aqui são a tonalidade das cores e assim mesmo suavemente, né? Discretamente, né? Aqui um ambiente difuso de escritórios e na realidade o fato de ser um ambiente branco, de móveis brancos claros, há uma grande interreflexão no caso e a luz é toda bastante difusa, né? Hoje em dia eu sempre sentiria um pouco de falta de alguns pontos de cenografia um pouco mais interessantes, né? Aqui uma outra sala, né? Bem mais, também igualmente difusa, né? Onde os aparelhos no teto são todos para luz aberta, a gente pode ver a fotometria dos aparelhos na parede, né? Assinalados aqui nas superfícies verticais e uma distribuição que mancha um pouquinho a parede do fundo, né? Bom, cuidado quando a gente faz isso para não dar essas manchinhas repetidas no ambiente em que as superfícies, apesar de ter um quadro branco aqui no fundo, há duas manchas bem pronunciadas no quadro. Isso poderia ser evitado, né? Deveria ser evitado. Mas a iluminação da mesa é absolutamente homogênea, como deveria ser uma mesa de reuniões, principalmente porque aqui haverá uma reflexão do tampo da mesa para a face das pessoas e, portanto, as faces estarão bem iluminadas, né? Bem identificadas. Na verdade, o que a gente quer nas faces não é valorizar a face humana, é fazer que a identificação das pessoas seja completa e que as pessoas possam ver a expressão dos outros. A expressão é muito importante no convívio social, no relacionamento, né? Que outra foto de ambiência difusa, com aparelhos para luz difusa colocados embutidos no teto, que a gente chama de downlighting, com fachos abertos tendendo a difusos, né? Aqui uma difusão conseguida por uplighting, ou seja, as luminárias são pendentes com fachos indiretos que causam o rebatimento no teto e quem funciona como fonte luminosa de fato aqui é o teto do ambiente. Para uma mesa que é de madeira, e reparem uma coisa interessante, apesar de que há uma boa reflexão para a face, né, por conta da luz dirigida do tampo das mesas aqui embaixo para a fisionomia das pessoas, como o material da mesa é madeira, e é uma madeira média, há uma perda luminosa. Então a gente vê bem pronunciadamente que no centro, não só pela luz dirigida diretamente, mas também pela menor refletância, há uma diferença na iluminação do teto, né? Aqui uma outra solução com luz de luminárias, isso aqui já são LEDs, né? Com luz difusa, que é uma coisa que se usa bastante hoje, embora eu não goste tanto, porque a presença luminosa, embora a luminária esteja dentro dos limites de UGR, né, Unified Glare Rating, isso é um pouquinho desconfortável para mim. E principalmente como os tampos das mesas são, de novo, em marrom, médio, madeira, né, a refletância é menor e, portanto, o contraste entre as luminárias e o teto é um pouquinho mais pronunciado. O que para áreas de trabalho, que são de alta permanência, né, longa permanência, não é assim tão confortável. Eu coloquei duas fotos para mostrar como, quando o teto está mais claro, o controle entre a luminária e o teto ela é mais próximo, ou seja, a tonalidade, a luminância visível da luminária é mais próxima da cor do teto. E isso é muito mais confortável para a permanência de longo período do que a parte de baixo, né? A parte de baixo não existe esse rebatimento e, ao mesmo tempo, a luminária tem maior luminância do que essa de cima, porque ela é uma lâmina difusa e aqui é uma luminária com aletas e muito controle de ofuscamento. Aqui um outro ambiente difuso, que pode ser tanto um lobby quanto eu já fiz uma garagem no edifício de um banco. A presidência e a diretoria tinha uma garagem mais ou menos com essas características, né? Só não tinha madeira na base dos pilares. Luz difusa vinda de onde? Das luminárias downlighting que estão no teto. Essas linhas luminosas em torno são minúsculas, porque a altura de saída luminosa é mínima. Então você acaba tendo uma linha e não uma superfície iluminada, né? Quando a gente quer superfícies iluminadas, a distância entre a posição das lâmpadas e o teto tem que ser 25, 30 centímetros. Aqui uma garagem que eu coloquei como uma coisa interessante, porque a garagem, no caso aqui, ela tem uma quantidade de lâmpadas considerável, portanto ela tem uma carga um pouquinho maior do que as garagens costumam ter, porém essa garagem tem um piso cinza, médio, e o uniforme bem homogêneo, limpo, né?
bem cuidado. Tem um teto muito bem cuidado, ou seja, o projeto de instalações está muito bem ordenado, né? E o teto é branco e as paredes de fundo são brancas. O teto não é exatamente branco, ele é claro, pode ser até um concreto de boa qualidade, claro. Porém, as paredes são brancas e reparem que no fundo nós temos uma parede menos iluminada e à esquerda uma parede muito bem iluminada. Então, o ambiente do lado direito, se nós cortarmos essa luminosidade aqui da esquerda, ele fica menos interessante ou menos claro em termos de aparência do que se nós tirarmos o lado direito, que está difuso, e mantivermos apenas a parede muito bem iluminada à esquerda. Todas as vezes que a parede da garagem é iluminada, a impressão total da garagem é melhor. Nós temos a impressão de que a garagem está melhor iluminada do que se fosse uma parede cinza. Por quê? Porque nós vemos os limites do ambiente e vemos o ambiente definido pelo piso, teto e a parede, que é o mais importante. Então, neste caso, imediatamente nós entendemos que a parede, estando iluminada, o ambiente todo tem maior quantidade de luminosidade. Isso é uma questão psicológica só, mas funciona muito bem. Portanto, em garagens é muito bom considerar a parede de fundo branca e colocar a iluminação para que essa parede fique bem tratada. Mesma coisa que em lojas muito grandes, o fundo da loja tem que estar muito bem iluminado, senão nós vamos ter a impressão de que a loja está escura, né? Idem para corredores de hospital. O corredor de hospital tem que ter durante o dia todo uma iluminação não só que facilite o trânsito e o atendimento de eventuais emergências por parte do corpo de enfermagem e dos médicos, como também ele tem que mostrar que é limpo, que a asepsia é um ponto fundamental para aquele hospital. Então, todas as superfícies devem ser bem vistas, né? Por isso que a gente usa luminárias que, como vocês podem reparar aqui, elas iluminam desde a parte superior do teto até o piso, né? O fato de existir o piso brilhante, por conta de asepsia, de limpeza, porém, com luminárias que não têm alta luminância, ou seja, que não tem muito brilho, é perfeitamente admissível essa reprodução turva, né? Quebrada, difusa, das luminárias que estão no teto. Para o ambiente aqui do médico, onde ele vai fazer a receita dele, ou escrever o relatório, existe uma luzinha na parede de fundo, exatamente para compensar a maior distância entre a superfície da frente e a do fundo. E aqui, toda vez que eu não estou presente na sessão de fotos, aí os fotógrafos, as enfermeiras, todo mundo ligam todos os sistemas, né? Na realidade, essa luzinha que se vê abaixo do bate-marca, aqui na superfície mediana da parede, é uma luz que funciona somente à noite, para ver a economia de energia. As estações das enfermeiras são fartamente iluminadas, para que elas consigam ficar acordadas, né? Que o metabolismo delas funcione ao contrário, né? Como se estivesse de dia e não à noite. A luz tem que ser branca, né? Por causa disso. E essa luz é uma luz de identificação do piso, porque aqui ela não aparece, porque a luz do teto é muitas vezes maior do que a luz emitida à noite por esse sistema de LED escondidinho no bate-marca, né? Mas, enfim, eles mostraram tudo junto, estou só descrevendo que são dois sistemas diferentes que têm que funcionar diferentemente, né? Aqui a entrada de um hall de apartamento, que é difuso também, né? Existiria uma luzinha se tivesse, aqui no caso não tem, mas se tivesse lugar de asepsia da enfermeira, teria que ter uma luzinha para esse ambiente, onde ela faz geralmente uso de equipamentos e dosagem de remédios, etc. Mas é um lugar de entrada de um apartamento. Aqui nós saímos da área de médica e novamente aquela foto da cozinha, né? Num outro sentido, mas em que a luz é difusa, pode-se reparar. Não há luz debaixo do armário, que é à direita, mas todo o ambiente está bastante iluminado. Até porque o plano é claro, o teto da parte de cima é claro e, portanto, há uma interreflexão, um aproveitamento da luz nessa cavidade. Então, não há escuros que possam comprometer o resultado. Nesse caso, o ambiente é difuso, como vocês podem reparar em cima das mesas aqui, mas há luz dirigida às superfícies de exposição dos livros. E há um desenho interessante no teto com rasgos luminosos entre as lâminas de madeira. O ambiente é difuso, mas já existe interesse visual em termos dos elementos da decoração. E aqui eu coloquei uma iluminação de ambiente de estar,
me deu uma solução que eu não aprecio nem um pouco, nossa foto não é um trabalho meu, evidentemente, mas onde a gente pode ver claramente que há uma luz de má qualidade na parte superior, porque os abajures têm uma luz melhor e aquelas luminárias laterais em cima daquela persiana escura, que também não aprecio muito, porque esse contraste forte do branco e do preto acaba causando um certo desconforto. Porém, nesse caso, a tonalidade da parte superior é bastante ruim e a luz muito difusa proveniente do teto, só com os abajures, deixa esse ambiente um pouquinho monótono demais, sendo que os fachos dirigidos em cima da poltrona são evidentemente um ponto focal que não traz interesse, mas traz bastante perturbação cênica, né? Visual, que é muito intensos. Então, nesse caso deste banheiro aqui, que as paredes são claras, o teto e o piso são claros, e as cubas das bacias, da própria banheira, são brancas, há uma grande difusão e o ambiente todo é extremamente fresco, extremamente correto, vamos dizer, do ponto de vista do uso do banheiro, banho, face, maquiagem, barbear, etc. Mas o que tem de muito desagradável para mim são as manchas luminosas, né? Fachos incorretos, luz que é facho duplo, como a dicróica, causando essa perturbação na superfície. Eu sempre evitaria isso, né? Nesse outro banheiro, a luz difusa sobre o espelho, ela é bem mais difusa mesmo, não tem manchas e tem um certo cenário, porque uma luzinha difusa embaixo do espelho facilita o uso do plano de trabalho e ao mesmo tempo gera um certo interesse cenográfico no banheiro, né? Essa última loja já tem um pouquinho mais de cenografia, embora toda a iluminação seja difusa. É uma loja de vinhos do meu amigo Sérgio Roberto Parada, de Brasília, e a iluminação toda difusa. O que há de interesse aqui são o mobiliário, onde há uma especificação de luz de uma tonalidade diferente na parte superior, alguns backlights na parte superior e um móvelzinho de atendimento com uma pequena luzinha cor-de-rosa fazendo um contraponto no ambiente. Então, mas a luz é difusa, não há manchas, não há focos marcantes, é um conjunto de tonalidades ligeiramente diferentes, né? Mas é um ambiente difuso também. Então, depois de falarmos alguns exemplos de luz difusa, nós vamos falar de uma coisa que é muito pouco discutida em interiores, que é a seguinte: nós vimos esses exemplos de multidirecional, wall washer, refletido, superfícies que são mais claras, que facilitam essa difusão, mas em nenhum dos ambientes que nós vimos aqui, nós vimos pessoas. Em geral, as fotografias de interiores não mostram pessoas usando aquele ambiente. E uma das coisas em que nós deveríamos focar a nossa atenção seriam as faces das pessoas, tanto no trabalho, por exemplo, nas pequenas ou grandes reuniões, até em ambientes de teleconferência. A luz tem que ser generosa com relação à identificação da face das pessoas, porque as pessoas que estão à distância vão ver toda a imagem do ambiente da sala de reunião à distância, são câmeras que vão transmitir a imagem, e se a face tiver sombras, as pessoas reclamam pela falta de identificação de quem é quem, né? Então, faces das pessoas têm que ser muito bem definidas em ambientes de reuniões, principalmente teleconferências, e ambientes de estar e mesas de jantar, restaurantes, etc. Porque não existe nada pior do que você conversar com uma pessoa cuja face você não consegue identificar, ou por não perceber os lábios se movendo, ou não conseguir ver a expressão do olhar da pessoa. Eu me pergunto, por exemplo, em consultórios, né, eu já vi consultórios que têm a luz de fachos definidos, que uma parte da mesa é iluminada e outra parte não. Então, como é que o médico vê a fisionomia da pessoa para identificar como é de fato aquela expressão física da pessoa, né? É uma coisa bastante, para mim, bastante grave. Então, faces das pessoas devem ser bem iluminadas, para que o terceiro ou o segundo me vejam bem e eu possa me relacionar com todos. Nos provadores a coisa é mais complicada, porque a visão é de nós conosco mesmo, né? Então, aí a gente pode não gostar nada do que está vendo, e a compra depende muito do sucesso da pessoa
se ver bem no provador, né? Independentemente da qualidade da pessoa, mas a qualidade da iluminação tem que ser muito boa. Se nós tomarmos como referência esse estudo fotográfico da iluminação sobre a face das pessoas, nós vamos ver que a luz frontal é aquela que melhor define a fisionomia de uma pessoa. Então, o que nós desejamos é a luz frontal. Muitas vezes, se há alguma sombra, a luz refletida nos planos de mesas ou bancadas de banheiro, por exemplo, que reflete a luz downlighting do teto, reflete na bancada e vem de baixo para cima, não evidentemente com a intensidade que aqui está mostrada, porque essa é uma luz de ênfase cenográfico, né? Mas a luz de baixo para cima composta com essa luz, às vezes a luz frontal, por exemplo, de um banheiro, que é muito mais com essa característica do que com a característica anterior, se nós tomarmos isso como referência, nós vamos ver que a luz de meio termo é essa luz frontal, corrigindo os defeitos e sombras produzidos tanto da luz de baixo para cima como da luz de cima para baixo. Então a somatória desses efeitos é quem define melhor efeito de identificação visual da face. Para isso, nós podemos ver outros exemplos nesses outros estudos de fotografia com fundos variados, claros e escuros, porque isso ajuda bastante a gente a ver como iluminar o ambiente interno de ambiências onde há intercâmbio social, tanto de trabalho, reuniões, etc., quanto de convivência de lazer. Nós vamos ver que existe um elemento chamado abajur, que não é usado, evidentemente, nos ambientes de trabalho, mas é usado nos ambientes sociais de estar. O abajur tem uma grande característica de difusão frontal. Então, é muito interessante que o abajur seja bastante utilizado em ambientes de estar. Mas, evidentemente, nós não vamos contar com o abajur na sala de jantar, nem na sala de reunião. Então, é preciso saber como fazer para diminuir as sombras no rosto e obter uma luz mais frontal que identifique com facilidade a fisionomia, né? O abajur não é por si só um elemento de difusão do ambiente, ele auxilia a difusão e ele é particularmente útil para a fisionomia das pessoas, mas ele também é cenográfico, porque ele é capaz de jogar uma luz mais intensa para baixo, fazer o desenho da luz no teto, da luz de saída direta no teto, às vezes na parede, e a difusão para a face das pessoas. Então, ele é cenográfico, às vezes ele é até um ponto focal num ambiente solitário, um quarto de hotel, quando a gente entra e tem os abajures apenas da cabeceira acesos, o quarto é mais cenográfico, mas é extremamente aconchegante, porque a luz difusa é extremamente convidativa, né? Então, por exemplo, em quartos, os abajures têm um efeito difuso para o rosto e um ponto focal, que é cenográfico também, que é cênico, muito interessante. Então, são luminárias que a gente não pode dispensar em quartos, não pode dispensar em salas de estar. Então, nós estamos vendo aqui uma imagem de ambiente de um bandejão, na verdade, um restaurante popular, onde as pessoas estão sendo iluminadas com luz natural também. Pode reparar que tem uma entrada forte de luz natural. Todas as pessoas estão fartamente iluminadas. Portanto, existe a luz difusa natural, mas deve haver uma luz frontal também de cunho absolutamente difuso. Obviamente, não é isso que nós vamos ter como resultado em ambientes de estar, salas de jantar, etc. Porém, analisando aqui uma sala de jantar residencial de uma família, uma mesa pequena, todos os rostos, de uma forma geral, estão bem identificados. Existe uma luz central, evidentemente central, e o rosto tem sombras, mas não há um grande prejuízo de convivência, né? Da identificação, a convivência social não está prejudicada. Já nesse restaurante, que é feito por luminárias no teto, porém fachos dirigidos, o que acontece é uma grande intensidade na mesa, uma grande, forte intensidade, que certamente contribui para a luz difusa, né? A gente vê o queixo daquela senhora, que é a parte do queixo, a parte de baixo do queixo iluminada, portanto há uma reflexão da mesa. Mas a luz superior é tão forte, ela é tão dirigida, que algumas pessoas estão fortemente marcadas, até com muita sombra, essa pessoa da esquerda e a segunda da esquerda, que não há como corrigir esse defeito, porque a luz intensa, facho fechado, é exagerada, ao passo que do lado direito há duas pessoas completamente na escuridão.
Então, esse tipo de solução de luz dirigida para o ambiente geral do restaurante vai provocar sempre isso. Se há que existir o facho dirigido, é para o efeito cênico no centro da mesa, quando as mesas têm lugar definido, porque senão o facho, isso acontece muito, a gente vê o facho dirigido ao chão, a um pedacinho de mesa, porque houve uma mudança na posição das mesas. Então, é muito difícil acertar a luz localizada quando existe a possibilidade de rearranjo das mesas do ambiente do restaurante. Nesse outro caso, há uma difusão bastante grande em baixa intensidade. Isso tem bem a cara de poderia ser um bistrô italiano, poderia ser um restaurante alemão, um restaurante popular, onde a face das pessoas está bem vista, apesar de que a intensidade é muito baixa. E a refletância vem do teto, dessa sanca que ladeia o ambiente na parte superior, e da luz dirigida para aqueles pequenos quadros, né? Uma luz de baixa intensidade, mas a face das pessoas está bem identificada. Já nesse outro restaurante, que é um restaurante mais fino, não é um restaurante popular como os outros, há uma pretensão de luz cênica, onde existem as tais manchas que eu cito com muita facilidade, toda hora a gente vê essas manchas, porque os fachos são downlighting, não são nem orientáveis, e a pessoa está com o ombro direito iluminado e a flor da decoração do balcão não está iluminada, ou seja, o pé direito é enorme, difícil orientar os fachos luminosos, então essas soluções não são de forma alguma adequadas para esse tipo de ambiência, né? Já falando de salas de reunião, nós temos aqui uma sala de reunião típica com luz difusa e a face das pessoas, bem como a mesa, está bastante iluminada, de forma até difusa, uniforme, como seria desejável para esse ambiente. Óbvio que o que falta aqui é um certo controle de brilho da luminária, que tem a lâmpada exposta, portanto há um ofuscamento. A luminária tem mais brilho do que a tela, onde se mostra, onde se faz a apresentação, portanto a identificação da exposição é pobre, mas o brilho da lâmpada no teto é bastante forte. Então o que faltaria aqui é um certo controle de itens luminotécnicos, o controle da luminância, retirar a luz que fica frontal à tela. Isso é um erro clássico de salas de aulas, por exemplo, quando a gente vai fazer uma apresentação, onde a gente usa muita fotografia, normalmente é muito difícil tirar a parte frontal da tela, onde nós apresentamos a nossa palestra, e não permitir que o público tenha que ficar completamente no escuro, porque isso é muito ruim para quem está assistindo a apresentação. Se assistir uma coisa dessa, eu vou dormir, porque eu não consigo ficar no ambiente escuro, vendo um contraste de tela permanentemente. Isso faz muito mal para a minha visão. Então, as salas não contemplam essa multiplicidade de variações, né? Quando a gente está fazendo a apresentação na tela, com fotografias, a gente tem que rapidamente diminuir a intensidade. E quando for apenas texto, coisa simples, pode existir até uma intensidade maior da luz, porque isso facilita a identificação e diminui o contraste entre a frente e o público, né? Nesse outro ambiente de sala de reuniões, as faces das pessoas são iluminadas porque as luminárias no teto são luminárias de facho aberto, elas têm bom controle de ofuscamento, mas essa sala tem uma coisa que a mim incomoda muito. Como os fachos são abertos, mas eles não são difusos, e por isso que eles não têm brilho, a luz nas superfícies do entorno tem uma parte superior muito escura, o que mostra uma cavidade superior mais escura do que deveria ser. Esse é um defeito clássico de outras salas de reunião iluminadas só com esse tipo de luminária. Muitas vezes circulações, como nós mostramos a do hospital, essas circulações também são feitas com essas luminárias e elas também têm uma parte escura na parte superior, o que é extremamente desconfortável, porque mostra que o ambiente não é fartamente iluminado e você não pode ver a sujeira ou não a sujeira, o controle da limpeza do hospital. Nesse caso, o ambiente é triste. Poderia ter, por exemplo, não aqueles 2 aparelhos de ar-condicionado, mas sim uma luz dirigida à superfície. É claro que nós não vamos fazer uma obrigatoriedade de mudança das luminárias por conta disso, mas então deveria haver nessas outras 2 paredes laterais alguma coisa que gerasse uma luz também de frontal para o ambiente, mas criasse um mínimo de interesse visual. Ficar muito tempo num ambiente pobre visualmente é bastante
desconfortável do ponto de vista psicológico e emocional. Já nessa sala tem uma ambiência muito mais rica, tem luz natural, controlada, né? O que a gente pode perceber é que os papéis brancos indicam que a iluminação superior é boa, mas evidentemente como o acabamento da mesa é marrom médio também, existe menor reflexão para as faces e, portanto, a iluminação da face é um pouco pobre, porém ela não tem manchas e, portanto, a identificação das pessoas é mais fácil. Nessa outra sala, ao contrário, a luz é dirigida de cima para baixo em fachos não lineares, são fachos pontuais, e aí vocês têm 2 pessoas aqui na frente completamente não iluminadas e 3 pessoas no fundo, uma com a face mais iluminada e as outras 2 com faces bastante ricas de sombras, portanto, de identificação da fisionomia é muito difícil. Então, reparem como as situações variam e como as salas podem ser mal iluminadas, como, por exemplo, neste caso. Além do lugar ser horroroso, porque é debaixo de uma escada, né, uma sala de reuniões coitadinha debaixo da escada, com um pontinho de luz lá no fundo, que não ilumina nada, nem ninguém. As últimas pessoas estão completamente no escuro, tanto o escuro da fisionomia quanto o escuro do plano de trabalho também. E aqui existe uma farta iluminação natural. Esse tipo de ambiência, onde a geometria é ruim, a iluminação é ruim, é pobre, é desinteressante, realmente deveriam ser evitados, porque é muito difícil trabalhar num ambiente que é tão pobre visualmente, né? Os ambientes têm que ser, no mínimo, um pouco estimulantes, para que as pessoas se sintam também animadas a desenvolver boas ideias e trabalhar com um pouco mais de entusiasmo. Essa outra sala, a gente vê que tem luminárias como aquela primeira que eu falei, que era no facho aberto, e a gente vê a fotometria da luminária na parede, ela está próxima da parede, então a gente vê exatamente a fotometria, deve estar uns 60 centímetros, 70 centímetros da parede, a gente vê a distribuição luminosa, é a fotometria da luminária, e vê a mesma cavidade escura. Então, nesses ambientes, embora as pessoas estejam bem iluminadas, não haja sombras que perturbem a identificação das pessoas, há aquela porção escura da parte superior do ambiente que é extremamente desconfortável. Essas sombras escuras estão associadas a uma má sensação psicológica do ser humano com cavidades escuras. Em todo canto escuro, a gente vai remontar a um chamado medo ancestral, que era o medo do escuro da caverna, quando as pessoas não sabiam o que iam encontrar no escuro dos ambientes fechados. É um medo que a gente traz da pré-história, e pode parecer tolice, mas não é. Nós não gostamos de cantos escuros, eles nos trazem uma sensação de desconforto exatamente por conta dessa sensação ancestral. Então, aqui, a mesma coisa que nos outros lugares, faltaria um pouco de vivacidade de desenho do ambiente para que as pessoas se sentissem um pouco mais animadas com o ambiente em torno. Outra ambiência que conta com muita luz natural, e no caso a luz natural não tem a cortina fechada. Reparem que do lado esquerdo a cortina está fechada, mas do lado direito a luz natural entra fartamente, e é essa luz natural que ilumina predominantemente o ambiente. Então vejam que as faces das pessoas que estão à esquerda estão todas iluminadas pelo lado da janela, e o outro lado está em sombra. Isso é ruim para a identificação e é desconfortável para quem está falando para as pessoas, até porque a pessoa que está falando tem exatamente a luminância exagerada da janela, exatamente em frente aos olhos. Então é uma sala pessimamente mal iluminada, embora haja fisionomias aqui na frente que estejam aparentemente bem iluminadas, mas todo o restante é muito mal iluminado, né? Essa é uma sala de iluminação condicionada, não tem iluminação natural. Tem uma parede com fotografias, já tem uma certa animação. A parte do fundo é uma madeira que parece ser mais escura, mas todas as pessoas estão com as faces muito bem identificadas. E tem que estar mesmo, porque é uma reunião onde as pessoas falam entre si e a comunicação visual é muito importante. Essa é uma sala de reuniões do Bank Boston, em São Paulo. É uma sala de reuniões que também serve para sala de refeições. E reparem que o desenho de interiores é muito bem cuidado, existindo uma luz difusa que facilita a face das pessoas, e pode-se reparar como estão bem iluminadas os encostos das cadeiras, e as faces logo acima estarão também com luz frontal, não há manchas na cadeira, né? Então a luz é frontal.
Por quê? Porque o tampo da mesa é de uma madeira mais escura e não há nenhuma contribuição do tampo da mesa para as pessoas. Então tem que existir bastante luz frontal. Há um interesse visual nas obras de arte que estão muito bem enquadradas em nichos específicos, com luz própria para elas. Também existe luz no nicho da TV, mas evidentemente não está em uso, porque quando se usa a TV não se ilumina, não se faz a iluminação do ambiente, né? E existe luz dirigida à mesa apenas para valorizar a madeira. A contribuição de reflexão de baixo para cima na face é muito pequena. Ao contrário daquela sala, isto é, a sala do board do Bank Boston, o antigo Bank Boston, que hoje foi de já é outra coisa agora, né? Eu não fiz essa sala é projeto do senhor gerenciador do projeto, que mal satisfeito com o fato do banco não ter comprado as luminárias Erco, que ele desejava que fossem compradas, e que o banco se recusou a comprar por conta do aumento súbito do valor do dólar aqui no país. Eles desistiram de comprar Erco, compraram no Brasil em 2 fornecedores brasileiros. Ele quis então usar as luminárias Erco nesse lugar e fez lá o projeto que ele bem entendeu. Então reparem bastante qual é a diferença de solução, como o facho luminoso mal escolhido e impróprio para um determinado lugar estraga o nicho. Reparem como é bem iluminado o nicho desta sala, porque tem a luz correta, dá para ver os fachos difusos ali bem abertos no fundo do nicho, que não é um nicho estreito, é um nicho farto, tem uns 40, 45 centímetros. Então, muito bem iluminado. Agora reparem como é mal iluminado o nicho daquele local, inclusive com fachos muito dirigidos no fundo da tela da TV. Muito ruim a iluminação daquele nicho, muito ruim a iluminação do board, e inclusive com faixinhos azuis, assim, para dar uma ambiência um pouco inusitada, né? Mas reparem como é ruim a iluminação dessa sala. As luzes destinadas à iluminação do plano da mesa são ruins, elas estão voltadas do meio para dentro da mesa, portanto, muito pouca luz de reflexão de baixo para cima no rosto das pessoas e nenhuma luz no rosto das pessoas, porque a cavidade é completamente escura na posição do rosto das pessoas, né? Além disso, o que é muito bem iluminado aqui é a parte central, o piso central da mesa, onde não há interesse nenhum de se iluminar, porque se houvesse uma luz dirigida para o rosto das pessoas a partir desse plano, mas não existe, existe um impedimento do móvel entre o piso e as pessoas, então não há efetividade nenhuma nesse sistema de iluminação, sem contar as manchas luminosas da porta e do quadro, da luz de fundo e essa área escura que ninguém sabe por quê, não tem luminárias lá, de modo que não tem iluminação mesmo, mas faço questão de dizer que é um mau resultado de uma pessoa que se meteu a fazer alguma coisa, não sei porquê, mas de qualquer forma o resultado é dramático. Eu coloquei as duas salas para mostrar a diferença entre uma solução e a outra, e eu não vou destacar nenhuma solução cênica, nenhuma impressão cênica aqui, porque aqui é luz de trabalho de pessoas muito importantes que têm grandes responsabilidades, e a visão da fisionomia de cada um é fundamental. Então essa sala é um desastre do ponto de vista da qualidade da iluminação. Do mesmo modo que aquela sala de reuniões é um desastre, mostro aqui uma loja que não só tem uma profusão de produtos em exposição, confusos, né? Porque é difícil a gente ver onde tem camisa, camiseta dobrada, as roupas estão abertas aqui, muitas pessoas, coisas na mão e teto escuro, luminárias ofuscantes, é uma confusão visual enorme. Ao contrário desta loja, que tem o aspecto cênico, até dramático, intenso, mas onde as luminárias não ofuscam, o teto é escuro intencionalmente, porque a ênfase é toda para o produto, né? E só na hora de pagar é que você vai fazer um contato visual com o vendedor, de modo que o que tem que estar em exposição mesmo são os produtos. São duas, é a mesma linguagem, a mesma intenção, só que uma bem resolvida e outra mal resolvida, né? Eu faço essa comparação para que vocês vejam bem o que significa o ofuscamento, particularmente em tetos escuros, né? É algo que realmente tem que ser evitado.
E então, finalmente, com a questão das faces, nós vamos fazer alguns exemplos de provadores. A luz do provador é a mesma coisa da fisionomia, a luz tem que ser frontal ou lateral, nos dois lados, né, para que não haja uma definição forte de sombras no rosto e muito menos definição dos tecidos, das sombras, das gorduras, porque é isso que deixa o cliente extremamente mal satisfeito consigo mesmo e, consequentemente, ele vai ficar mal satisfeito com o produto. Então, vejam como existem sombras no braço do lado esquerdo, aqui do nosso direita, e o lado direito da pessoa, nosso lado esquerdo, como existem sombras, como existe uma explosão luminosa nos ombros e como aqui o corpo da pessoa está melhor apresentado, porque existe uma luz frontal neste lado e uma luz superior de cima para baixo deste lado. Então, de notar que é um resultado ruim. Aqui nós temos 3 diferentes situações, uma com luz frontal, outra com luz de cima, mas é uma luz suave, que tem um contrabalanceamento melhor, apenas a cavidade dos olhos tem uma sombra. E o terceiro é o pior resultado, onde existe uma luz frontal, inclusive de pequena intensidade, a luz está sobre a pessoa e mais para trás da pessoa, então a sombra na fisionomia é horrível. E existem marcas da própria estrutura física da pessoa, no meio também, nessa foto do meio também. De modo que a luz frontal é bem melhor para a solução das imperfeições da pele, do corpo, do lado direito e do lado esquerdo são piores os resultados do lado esquerdo. E aqui é uma foto bem flagrante de luz frontal, de luz superior, de cima para baixo, chamada luz de meio-dia, né? Onde a cabeça, a parte, a testa são muito bem vistas, as cavidades dos olhos produzem uma sombra devastadora, horrível. Há, inclusive, formação de rugas de uma pessoa que é moça, não tem rugas, mas essas sombras marcadas ao lado das narinas é horrível, sem falar nos braços, nas sombras, nas formas, em que do lado direito a pessoa está bem resolvida. Ela está frontal, diria que tem um pouco de mais de luz do que deveria, mas, de qualquer forma, a pessoa não está desfigurada pela iluminação. Então, com isso, nós vimos o que significam faces e como é importantíssimo tratar a fisionomia das pessoas de uma forma íntegra, de maneira que as pessoas nem se vejam mal ou distorcidas e nem seja difícil a comunicação social.